Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Deputado Kim, não está demonstrado, deputado Kim, nem qual será a compensação, deputado Kim, e não está demonstrado nem a estimativa de, deputado Kim, impacto financeiro orçamentário. O Brasil é tão absurdo que até mendigo, até morador de rua paga imposto. Ele vai comprar um corotinho de pinga, é um pra ele e dois pro Lula, porque um é pra ele e dois é imposto. Graças a Deus, hoje, o Kim teve uma grande ideia de propor essa redução do IPVA. Kim, muitas vezes discordo de você, mas esse seu projeto foi uma grande iniciativa. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. O imposto é roubo e no Brasil chega a ser pornográfico esse roubo. Pense num japonês inteligente, é esse Kim. Realmente, uma PEC como essa é uma resposta ao povo brasileiro que está sufocado com tantos impostos. Eu quero parabenizar aqui o deputado Kim por essa iniciativa. Esta proposta, deputado Kim, ela não vai se sustentar, deputado Kim. Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Item 6, PEC 3/2026, proposta de emenda à Constituição número 3/2026, do senhor Kim Kataguiri e outros, que altera o artigo 155 da Constituição Federal para estabelecer a alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o poder legislativo. Nós estamos aqui, graças à iniciativa do deputado Kim Kataguiri, analisando e votando uma proposta de emenda à Constituição que visa diminuir tributos, algo inédito nessa casa nesses últimos anos. É realmente um compromisso, né, com os consumidores brasileiros e com a justiça. Nós sabemos que o IPVA, conforme você muito bem disse aí, é um imposto absolutamente injusto. Ele vai sobre um bem de primeira necessidade, que é o veículo, é cobrado ano a ano, portanto, todo ano o consumidor é sacrificado pelo mesmo bem. O Estado não entrega as condições necessárias, as nossas estradas são esburacadas, há pedágios com preços altíssimos, enfim, há uma injustiça muito grande em relação ao IPVA. Somente no meu estado, Minas Gerais, para você ter uma ideia, essa proposta sendo aprovada, nós vamos diminuir o valor do IPVA em 75%. Quer dizer, é realmente um benefício muito grande para o consumidor brasileiro e eu peço aqui o apoio dos meus colegas e peço para ir direto ao voto, senhor presidente. Em face do exposto, votamos pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2026, com a emenda supressiva em anexo. Esse é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, deputado Marcos Polon. No Brasil você paga quando você recebe. Você paga quando você compra. E nesse caso você paga simplesmente porque você tem um bem. E se não pagar, o Estado lhe toma. É como se você não fosse dono do seu patrimônio, apenas tem o direito de utilizá-lo e se você não pagar uma taxa extorsiva para o governo, isso vai ser arrancado de você. Eu fico impressionado com a naturalidade que se aumenta imposto, taxa, contribuição e toda a ordem de forma de extorsão de um povo que, em sua grande maioria, está sendo esfolado vivo. Muitos não têm qualquer perspectiva de viver dignamente nesse país. E, claro, a esquerda aponta como grande vilão o empresário e o empregador, quando, na verdade, nós sabemos que o vilão é o Estado, que tributa muito e tributa mal. O imposto é roubo, e no Brasil chega a ser pornográfico esse roubo. Afinal de contas, exige, mediante grave ameaça física e coerção moral, porque se você não pagar, você vai preso, o dinheiro produzido pelo cidadão. Perceba, senhor presidente, que se você receber algo em torno de 10 mil reais, que é um salário que menos de 5% da população brasileira percebe, você custa para o seu empregador quase 19 mil, ou seja, metade vai para o Estado, travestido de proteções e direitos, quando a gente sabe que não é isso. Pior, desses 10 mil que você percebeu, que você recebeu, praticamente 30% é imposto. Você paga só pelo fato de produzir riqueza. Aí te sobra algo em torno de R$ 7.500, 7 mil reais. O que você for comprar com aquele dinheiro, praticamente tudo que você for comprar com aquele dinheiro, metade incide imposto. E aí, posteriormente a isso, você vai comprar um carro onde mais da metade é imposto. E você vai pagar imposto por ter aquele carro e na base de cálculo do pagamento do imposto para ter aquele carro é considerado um valor de tabela que mais da metade é imposto. Então é uma sucessão de imposto em cascata que você paga imposto sobre imposto sobre imposto. Perceba, alguns veículos no Brasil você chega a pagar mais de 60%, quase 70% de imposto.
E aí, quando você for pagar o IPVA, na base de cálculo, não está o valor do bem. Está o valor do bem mais o imposto, que é o valor de tabela. Vou deixar claro para quem está nos assistindo aqui. Se o carro custa 100 mil, o valor dele, com 70% de imposto, era para ser 30. E aí você pagaria imposto sobre o valor do carro, que seria esse 30. Não, você paga sobre o 100. Ou seja, você está pagando exclusivamente porque possui um bem, e ainda, na base de cálculo, é considerado o valor do bem mais o imposto que você pagou, que é o preço de tabela. É assustadora a forma que o Estado arranca do brasileiro. O Brasil é tão absurdo que até mendigo, até morador de rua, paga imposto. Se ele vai comprar um corotinho de pinga, é 1 para ele e 2 para o Lula, porque 1 é para ele e 2 é imposto. Então, parabéns ao relator, parabéns ao autor da medida, e que isso seja um prenúncio de uma nova tendência onde a gente possa desonerar a carga tributária do trabalhador brasileiro. No meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Esse Brasil é uma grande esculhambação. Nós estamos vivendo uma ditadura. Graças a Deus, hoje, o Kim teve uma grande ideia de propor essa redução do IPVA. Kim, muitas vezes discordo de você, dou conselho e você não aceita, mas esse seu projeto foi uma grande iniciativa. Eu até tinha dito ao presidente Leu, eu digo, Leu, pense num japonês inteligente, é esse Kim. Olha, Kim, você está fazendo o que todo brasileiro quer, que político deixe de receber dinheiro, meter a mão no dinheiro do povo e, pelo contrário, diminua a carga tributária. É isso que esse Congresso tem o dever de fazer. Lula, tenha a responsabilidade e pare de fomentar a corrupção no país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a deputada Bia Kicis. Quero dizer que é muito bom quando a gente se senta aqui na CCJ para votar uma PEC como essa. Uma PEC que propõe a redução do imposto IPVA. Eu quero dizer que no Brasil, né, a gente, quando adquire um bem, se torna proprietário, a gente passa ao mesmo tempo a ser devedor já do Estado por ter conseguido adquirir um bem. Então, a nossa propriedade já é algo que ela não é plena. Porque você tem um imóvel, você tem um automóvel, você tem um bem, você tem que ficar pagando imposto sobre aquele bem. Agora, o pior de tudo é quando você tem um governo que adora cobrar imposto, que acha que cobra imposto até por esporte. Então, durante o governo Lula, o que a gente tem visto é aumento de imposto atrás de aumento de imposto, tanto assim que o seu ex-ministro foi apelidado de Taxade. Então, realmente, uma PEC como essa é uma resposta ao povo brasileiro que está sufocado por tantos impostos. Eu quero parabenizar aqui o deputado Kim por essa iniciativa e todos nós que assinamos essa PEC como coautores. Todos nós que temos essa consciência de que o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Palavra, deputado Helder Salomão. Presidente e demais membros da comissão, nós votaremos a favor da admissibilidade da PEC, mas queremos fazer aqui algumas reflexões. A primeira, deputada Bia, a primeira, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, esse debate terá que ser aprofundado na comissão especial. Aqui é apenas a admissibilidade. Vamos, então, a alguns argumentos que eu quero apresentar aqui, que eu considero importante. Primeiro, nós precisamos considerar que toda proposta de redução, deputado Kim, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação e de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Onde é que isso está inscrito? No artigo 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 113 do ato das disposições transitórias e na emenda constitucional 128. Se o relator, por orientação da consultoria competente desta casa, diz que não pode manter a compensação como foi apresentada, porque não é de competência do Legislativo propor compensação desta natureza, a preocupação que eu tenho é a seguinte, deputado Kim. Essa proposta ela não vai se sustentar na comissão especial, mesmo aprovada aqui, mesmo que o interesse seja reduzir imposto, se
não observarmos o artigo 101, o artigo 113 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, além da Emenda Constitucional 128, porque não está demonstrado nem qual será a compensação e não está demonstrado nem a estimativa de impacto financeiro orçamentário. Outro aspecto que me preocupa, o critério do peso vai ser a base de cálculo. O cara que tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Ou seja, vejam que aí tem uma contradição enorme. Enorme. Os veículos mais luxuosos, deputado Patrus, são os mais leves, os mais caros. E os veículos mais pesados são aqueles exatamente que são comprados por aqueles que têm menos dinheiro. Então não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços. Os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW. Agora, se você comprar um Fusquinha velho, você vai pagar mais imposto do que o cara que vai comprar um carro levíssimo. Porque os carros estão cada vez mais leves, as baterias estão cada vez mais leves, os componentes estão cada vez mais leves. Então eu faço aqui essas observações e a comissão especial vai ter que se debruçar sobre isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de renúncia de receita que tem que ser comprovada, eu fui prefeito e eu reduzi tributos, mas eu demonstrei a compensação. E as minhas contas foram aprovadas porque eu demonstrei a compensação da redução dos tributos que foram oferecidos a micro e pequenas empresas na minha cidade. Uma parte considerável do IPVA é destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para a valorização da educação e dos profissionais da educação. Este é um fundo constitucional de natureza redistributiva que sustenta a educação básica no país. Eu recebi aqui uma nota da Concefaz e da Frente também Nacional de Prefeitos, que mostra que pode ter um impacto, deputado Kim, da ordem de 50 bi de redução de arrecadação. Vai afetar a educação. Não importa se é 50 bi, se é 40, se é 30, mas vai ter redução. Eu aqui estou falando de números ainda hipotéticos, que precisam ser aprofundados. Mas é dizer o seguinte, a intenção da proposta é boa, de reduzir tributos. Mas nós precisamos pensar também a redução de tributos à luz da reforma tributária que nós aprovamos e garantir que depois não haja questionamento e que só seja jogar para a plateia. Aqui nesta comissão, nós aprovamos várias coisas que o Supremo Tribunal Federal acertadamente julgou inconstitucional. Então, esta lei, se não ajustada na comissão especial, deputado Kim, se não houver um ajuste nesse texto na comissão especial, ela pode nascer morta. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Kim Kataguiri, autor desse projeto, o deputado Rodrigo de Castro, relator. Um grande avanço, obviamente, da Câmara dos Deputados através da Comissão de Constituição e Justiça. Às vezes, a classe política, os deputados, às vezes são tão questionados pela população brasileira, mas hoje nós vemos aqui o exemplo que é possível reduzir impostos no nosso país. É a primeira vitória de tantas que ainda vamos enfrentar pela frente. Depois temos a comissão especial e depois que essa matéria possa tramitar e ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. IPVA do Brasil, que é um dos mais caros do mundo, cobrado hoje, a população já não aguenta mais pagar tanto imposto, então é um passo importante que a Comissão de Constituição e Justiça dá hoje com a redução do valor do IPVA para o povo brasileiro. Concedo a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, aprovamos e eu fico muito feliz da gente ter aprovado a PEC anti-PVA aqui na Comissão de Constituição e Justiça, em tempo recorde, né? Graças ao trabalho de Vossa Excelência, uma PEC que nunca foi protocolada e aprovada na CCJ tão rapidamente, também graças ao trabalho do deputado Rodrigo de Castro. Então, primeiro quero agradecer os dois deputados pela parceria, pelo apoio. E passar aqui, presidente, primeiro falar sobre a justiça desse projeto. Corrigir Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro. O mais caro do mundo. Tivemos aqui na audiência pública o estudo da Proteste, da Associação dos Consumidores. O mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados
é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propaganda de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação. Mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução do imposto. Que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui. Nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque a nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sobre tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade, a reforma tributária foi sobre consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Então, todos os pontos que foram levantados estão rebatidos. Tudo que precisa ser sanado
será na comissão especial. O que foi colocado, também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20 já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator da comissão especial, espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível, e espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos soltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado no meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente.